Canal Farol e Natureza, pastor Sérgio Calegari, falando hoje, irmãos, sobre o engano da mediunidade. Eu sempre comento, irmãos, os casos que passam aqui pela igreja, que a gente atende, que ajudam na libertação através da palavra de Deus. Porque conhecendo o evangelho e a verdade, você fica livre do engano e da mentira. E tem muita mentira bonita, irmãos, e tem muito engano que vem para laçar a tua alma. A Bíblia diz no Salmos 16, irmãos, se recebermos outro espírito, que não for o Espírito de Deus, certamente padeceremos dor e sofrimento. Eu quero hoje, compartilhar com vocês um caso de um rapaz. Esse rapaz, irmãos, ele foi com uma amiga no centro de Umbanda. E quando ele chegou no centro de Umbanda, ele nunca tinha ido num lugar desse, de família católica, tradicional, ele nunca havia entrado num lugar desse. E quando ele entrou, irmãos, na hora de tomar os passes, lá falaram para ele que era um médium e que ele tinha que desenvolver, que ele tinha uma mediunidade muito forte, ele tinha que desenvolver aquilo. Ele falou que ele não se interessava por aquilo, só, irmãos, que depois que ele foi no centro, ele começou a passar mal, ele começou a receber espíritos, ele começou a desmaiar em sala de aula, ele estava em período de faculdade, começou a passar mal no ônibus, no serviço. E um dia em casa, irmãos, ele incorporou um espírito demoníaco, que esses espíritos se passam por entidades. Ele incorporou um espírito de preto velho. E ele começou a agir como preto velho, começou a pedir pinga, o ritual que a gente sabe que é sempre igual, irmãos, E a família dele ficou assustado, porque nunca ninguém havia frequentado esses lugares. Aí a amiga dele disse que ele tinha que desenvolver, mas ele falou assim, mas eu não quero isso para a minha vida, não me interesso por religião, só fui aquele dia com você porque você ficou me insistindo aí com você, eu não quero nada com isso. Irmãos, a situação tomou uma proporção tão grande que ele estava incorporando vários espíritos demoníacos, penacho, caboclo não sei o que, vários espíritos demoníacos do candomblé e da Umbanda. E começou a ficar uma situação insuportável, ele já não tinha mais domínio da vida dele. Então ele incorporava e ele não sabia o que tinha acontecido, porque eu falo para você, quando os demônios, esses guias, esses orixás, eles incorporam uma pessoa, a pessoa perde consciência, ela não sabe o que ela fez, entendeu? Ela não tem consciência nenhuma do que se passou por ela, com ela, o período que ela estava incorporada. Olha que absurdo, irmãos, você ser tomado por um espírito que rouba a tua consciência, que toma o teu corpo, que faz você agir como um animal, que faz você agir como uma criança, como uma pessoa encurvada, que faz você beber e fumar. Tanto é que esse rapaz, irmãos, ele nunca bebeu e nunca fumou, ele tinha pavor, mas ele falou para mim, eu tinha pavor de cheiro de cigarro. Se ele chegava perto do lugar que tinha cigarro, ele evitava. Falou que ele perdeu muitas namoradas, oportunidade de namorar, porque a pessoa fumava, ele não suportava o cigarro. E ele começou, irmãos, a ter uma necessidade muito grande de fumar. Começou a comprar cigarro e fumar. E na casa deles, todos ficaram também espantados, por quê? Porque eram pessoas direitas, irmãos, eles não gostavam de bebida, não gostavam de cigarro, e viram a transformação dele quando, de repente, ele começou a comprar cerveja e tomar, você entendeu? Quer dizer, a malignidade que ele recebeu no dia que ele pôs o pé dentro do centro de Umbanda, começou a se manifestar nele dia a dia. Ele começou a beber, ele começou a fumar, ele mesmo diz que não se reconhecia, e ele começou a se degradar moralmente, entendeu, irmão? Ser uma pessoa com pensamentos de prostituição. Aí, irmãos, essa amiga, entre aspas, porque às vezes as pessoas estão na ignorância e elas acham que elas estão fazendo um bem. Ela disse assim, vamos lá no centro, vamos conversar, vamos pedir uma direção. Falou, tá, eu vou lá, porque eu vou deixar bem claro que eu não quero isso para mim. Eu não estou interessado, só quero que isso se afaste de mim. Irmãos, ele foi numa gira, como diz lá, Irmãos, ele recebeu 4 espíritos demoníacos. Recebeu um que é um dos piores que ele tem, que é o Exu do Lodo. E, irmãos, daquele dia que ele entrou, ele só saiu de lá uma semana depois, porque ele ficou fazendo cabeças, trabalhos, ficou lá à disposição dos demônios, irmãos. A moça avisou a família dele não aceitou o que estava acontecendo, mas como a pessoa é de maior, irmãos, cada um faz o que quer depois de maioridade,
E irmãos, ele falou assim que a vida dele se transformou. Deram banho de cachaça nele, colocaram uma pomba morta na cabeça dele, encheram eles de guia. E quando ele se viu, irmãos, no último dia, ele estava dando o passe, recebendo os espíritos. Quer dizer, ele falou assim: pastor, eu nunca tive a consciência do que eu estava fazendo. Mostraram um vídeo para ele, ele ficou apavorado. Você, não sou eu neste vídeo. E realmente não é a pessoa. Irmãos, o Espírito de Deus que nos foi dado por Jesus Cristo, ele entra na nossa vida, ele entra no nosso coração e ele preserva a nossa mentalidade, ele preserva a nossa consciência. Ninguém fica possesso pelo Espírito Santo, né? E sai por aí fazendo coisas que não sabe, não. A nossa consciência permanece, o Espírito Santo fala conosco, nós temos consciência de tudo o que está acontecendo e provamos sim da presença de Deus, mas não somos incorporados, como é no candomblé, na umbanda, no kardexismo, né, no espiritismo. Irmãos, ele falou que ele serviu 4 anos o centro, e ele foi obrigado, porque ele não gostava. E irmãos, no dia que ele não ia, ele apanhava dos demônios, irmãos. As pessoas que estavam do lado dele escutavam os tapas na cara que ele levava, irmãos, amém? E sem contar, irmãos, que de noite ele era atacado, que parecia que tinha tomado uma surra. Irmãos, isso é verdade, porque quando meu irmão era muito novo, devia ter uns 14 anos, ele foi trabalhar numa fábrica de saco de lixo aqui atrás da minha casa. E um dia ele me chamou e ele falou, o apelido da moça era Neguinha, né? O apelido dela. Falou: Sérgio, vai lá na firma que a Neguinha está apanhando. Eu falei: mas se é confusão, por que o pessoal não separa? Não, ela está apanhando os espíritos. Eu falei com o meu chefe: não vou, que você pode ir lá. Era aqui do lado de casa, eu fui, irmãos. Quando eu entrei lá, você escutava os barulhos de tapa que a mina levava no rosto. Você escutava o barulho e a mina era jogada de um lado ou de outro. Eu expulsei aquele demônio no nome de Jesus, amarrei todo o mal e na autoridade que nos é dada pelo Jesus Cristo, lancei por terra o mal. Entendeu, irmãos? Irmãos, mais um dia, né, ele conversando com um amigo sobre a situação dele, o amigo falou: nossa, mas você é obrigado a fazer isso? Ele falou assim: de uma certa forma eu sou, porque se eu não faço, eu sou retalhado. E esse amigo falou assim: vamos na igreja comigo? Ah, falaram para mim não ir para a igreja. Olha, não entendi essa palavra, viu, irmãos? Porque quando cruza a corrente, as coisas ficam pior. Os orixás ficam zangados. Eu não posso ir na igreja, né? Ele falou: não, mas vamos comigo, tudo. Aí um dia, irmãos, esse amigo armou, né? Ele falou: vem aqui em casa, tá, pra gente conversar. Ele veio e ele chamou 2 irmãos da igreja experientes. E esses irmãos conversaram com ele, irmãos, entendeu? Explicaram a verdade para ele. E como eu falo para vocês, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, essa história que você é médium, praticamente todo mundo que entra no centro de Umbanda, o pessoal joga isso. Ah, você é médium, tem que desenvolver. Nossa, porque você é médium. Isso é um laço que é jogado para você fazer pacto com o inferno, com as trevas, entendeu? Para você se aprofundar, porque as pessoas acham bonito: nossa, você é médium, você tem que desenvolver, você tem um dom, você tem um chamado. Oh, irmãos, o diabo, ele quer te laçar, o diabo, ele quer te prender, e o diabo, ele quer te humilhar. Irmãos, quando esses irmãos conversaram com o rapaz entendeu tudo, falou: não, agora eu entendo. E era isso que estava no meu coração, mas estava encoberto porque eu não conseguia me libertar disso. Eu não sou feliz fazendo isso, não quero fazer isso. Isso para mim literalmente é uma obrigação. Amém? Eu lembro, irmãos, quando minha família era da Umbanda, a gente era pequeno. Quando minha mãe se converteu, o meu pai ficou doente. E falaram que se minha mãe não voltasse para o centro, que meu pai morreria. Sabe o que a minha mãe fez, irmãos? Um dia ela foi lá e perguntou: Zifia não gosta mais daqui, Zifia não quer ficar mais aqui. Ela falou: não, achei Jesus. Se é para ficar com esse, vai embora. Ela nunca mais voltou, entendeu? O inferno, ele te ameaça, o inferno te amedronta, o inferno te prende, o inferno te castiga. Mas Jesus veio para que eu e você, todos, tenham vida e vida em abundância. É o que diz a palavra. Ele veio libertar o cativo e pôr em liberdade os presos, quebrar os agrilhões e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio te libertar.
Você que está preso no candomblé, na umbanda, no espiritismo, na feitiçaria, em religiões, em seitas, você está preso, você quer sair, mas você é obrigado a ficar ali porque ameaçaram a tua vida espiritualmente, ameaçaram de você ficar enlouquecer. Irmãos, os rapazes conversaram com ele e ele entendeu, aí oraram por ele, né? Irmãos, ele tinha feito tantos pactos, irmãos, com as trevas, pactos de sangue, pactos em cachoeira, em cemitério, em encruzilhadas, né? Ele foi fazendo tudo aquilo que se pedia para ele fazer, porque ele se sentiu obrigado. E, irmãos, para cortar a conversa, aqueles irmãos oraram por ele, aí um dia ele foi na igreja. Quando ele chegou na igreja, irmãos, ele manifestou todos aqueles espíritos demoníacos. O pastor orou por ele e falou assim: olha, Deus vai te libertar. Começou hoje uma obra na tua vida. E, irmãos, nessa igreja tinha um pastor lá que me conhecia. Falou assim: olha, eu vou te mandar para um pastor amigo meu que ele está mais relacionado a essa área de libertação. Ele está nessa igreja até hoje porque é o lugar dele, né, irmãos? E ele veio um dia aqui. Ele me contou toda essa história, irmãos. Amém? Nós oramos, quebramos os pactos, expulsamos o mal. O rapaz foi manifestando aqueles demônios horríveis. Atrás de cada orixá existe um espírito demoníaco, um espírito enganador. Satanás trabalha com a mentira, com o engano, irmãos. Irmãos, nós somos templos do Espírito Santo. Isso é muito sério. Todo ser humano é um templo. Amém? Que pode ser habitado por Deus, que é o princípio, entendeu? Deus nos criou para sermos templos do Espírito Santo. Quando você se afasta de Deus, você é uma casa vazia. Então as coisas querem entrar na sua vida. Amém? Irmãos, porque a Bíblia diz que quando o espírito maligno ele é expulso, ele fica vagando por lugares secos e áridos. Porque eu expliquei para vocês que eles não têm mais seu corpo espirituais. Então ele fica procurando algum lugar que ele possa entrar. Porque ele fica sofrendo, agonizando. Por isso que Satanás criou as falsas religiões, para poder habitar nas pessoas em ídolos, em animais, em objetos cultuados, entendeu? Tem objetos, irmão, que são objetos de cultos, que tem nele presença demoníaca mesmo, você entendeu? Símbolos que trazem presença demoníacas, imagens, irmãos, de santos católicos, de guias da Umbanda, coisas indianas, coisas chinesas, deuses antigos, irmãos, tudo que é imagem e escultura relacionado a entidades carrega demônio. O apóstolo Paulo diz que atrás de cada ídolo existe um demônio, você entendeu? Um pastor, ele fez uma pesquisa, né, irmãos? Ele estava estudando sobre as religiões, né? E ele foi lá para a Indonésia. E ele perguntou para o monge hindu, conversando em termos de pesquisa: por que vocês são tão espirituais, desligados da matéria, desprendidos da matéria e cultuam tantas imagens de escultura? Isso não combina, porque vocês cultuam a espiritualidade. Por que tanta coisa assim? Eles disseram: não, mas nós precisamos da imagem de escultura, porque nela se firma os espíritos. Se não tiver uma imagem, se não tiver um ídolo, o espírito não tem lugar para estar. E ou o espírito está na imagem, ou ele passa para as pessoas. Olha que malignidade, irmãos. Toma cuidado, entendeu? Um santinho, um crucifixo, um terço, uma guia, só vai trazer maldição para a tua vida. Aí a Umbanda tem a mentira que fala: eu tenho o corpo fechado. Aí eu fiz cruzamento, tenho o corpo fechado. É para te enganar, é para te manter no cativeiro, você entendeu? Se recebermos outro espírito que não é o espírito de Deus, certamente sofreremos e padeceremos por dor. Não tomarei os seus nomes e nem lhe farei sacrifícios de sangue, porque existe só um Deus. E Jesus derramou o seu sangue, irmãos, para que sangue mais nenhum tivesse que ser derramado. Irmãos, o rapaz manifestou umas 6, 7 entidades demoníacas. Ele se confessou a Jesus, ele se batizou e hoje ele prega essa libertação, ele pega a palavra de Deus. Hoje ele vai na igreja porque ele ama Jesus Cristo. Hoje ele prega o evangelho porque o evangelho mudou a vida dele, entendeu? Eu falo que nós somos escravos do amor de Deus, não escravos de mentira, de pecados, de manipulação, né? Quantas pessoas, irmãos, que quando não querem mais ir cumprir
as suas obrigações demoníacas, eles são torturados pelos demônios, irmãos. Conheci um outro rapaz também, que ele me recebia o cigano, né? Que as entidades misturam tudo, os demônios se colocam nomes, tá? E um dia ele chegou mancando, que eu trabalhava na loja do meu irmão, e ele chegou mancando, tudo dolorido. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Você apanhou? Ele falou, apanhei, levei uma surra. Falei, também fica arrumando confusão, dá nisso. Ele falou, não, Sérgio, é que eu faltei 3 sexta-feiras na gíria, e o cigano me castigou, me quebrou, né? Porque eu estava sendo negligente e desobediente. Olha, irmãos, amém? Irmãos, não dê ouvidos a outro espírito. Amém? A Bíblia diz, não dê ouvido aos necromantes. Quem são necromantes? Pessoas que dizem que falam com os mortos, no espiritismo, nas cartas, nos búzios. Por quê? Certamente sereis enganados. O Senhor já advertiu. Não dê ouvidos a necromantes, pessoas que dizem que falam com os mortos, porque os mortos não falam, irmãos. Depois que você morre, você vai para o pó, e só no último dia do julgamento final que a terra vai dar todos os seus mortos e você vai reencarnar no seu próprio corpo para o julgamento final. O resto é manipulação de Satanás para roubar a tua fé, para enganar o teu coração e tirar a salvação da tua alma. Amém? Tá bom, irmãos? Irmãos, esse rapaz hoje ele é feliz porque ele serve a Jesus com paz e alegria. Amém? Canal Farol e Natureza, estudo sobre uma vida com Cristo, sobre uma vida cristã, tá bom? Clica no sininho, compartilha. O próximo vídeo eu vou falar sobre esses cabelos que as pessoas estão usando, irmãos. Esses cabelos que as mulheres compram, que os homens compram para fazer aplique e peruca. Isso é sacrificado a um demônio, uma deusa indiana, entendeu? Uma entidade demoníaca. A pessoa oferece o cabelo para essa entidade demoníaca, ganha um prato de comida e esse cabelo é revendido aqui para a Europa e para o Ocidente para isso. Imagina a malignidade que você está trazendo. Tem 2 testemunhos de pessoas com esses cabelos, tá, irmãos? Então no próximo vídeo vou falar com esses cabelos malditos, consagrados a demônios.